Gente, esses descontos, tanto de alimentação quanto de moradia, eles podem ser realizados desde que você tenha uma autorização. O funcionário tem que ter autorizado esse desconto. O que eu indico? Sempre preveja nesse contrato essa autorização. Caso seja fornecido alimentação ou moradia, fica aqui autorizado o desconto de até 20% a título de moradia, até 25% a título de alimentação, nos termos do artigo 9º da Lei 5.889 de 73. Esses percentuais são sempre sobre o salário mínimo. Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo desconto sobre o salário base do funcionário. Não é permitido, é sobre o salário mínimo vigente, esses percentuais, viu? Gente, sobre a moradia, esse desconto de 20%. E se morarem 4 pessoas juntas, quanto que eu posso descontar? No máximo 5% de cada um. Esse desconto ele é rateado entre todas as pessoas que dividem aquele mesmo espaço. Então é comum nós termos moradias de trabalhadores rurais. Como que é, gente? Quem tá falando que na região é comum o trabalhador morar no lugar? Vocês sabem então como que é. É muito comum que a gente tenha morando em um mesmo alojamento 10 colaboradores, às vezes 12, às vezes 8, mas assim, é comum que dividam muitas pessoas aquele mesmo lugar. Se o desconto permitido, eu lembrava de cor quando o salário mínimo era 1.000, agora é 1.100. Ó, se o desconto permitido é de 20% sobre o salário mínimo, é de 220. Se eu tenho ali 10 pessoas morando, qual que é o máximo que eu posso descontar de cada funcionário? R$22. Eu tenho que ratear aquele valor por todos os moradores do mesmo lugar, viu, gente? É uma dica de ouro, porque aí você já está prevendo essa autorização desde o início do contrato. Às vezes, o produtor rural não está fornecendo. Tem esse tipo de alteração. Se você já tem prevendo no seu contrato, você já pode fazer o desconto diretamente no Olerite. Então, sempre preveja, viu, gente? Eu posso ceder moradia para o trabalhador rural? Posso, mas eu tenho que ter muito cuidado para fazer essa cessão da forma correta. Porque senão, o que vai acontecer, gente? Se a gente não faz essa cessão com segurança jurídica, o que acontece com essa cessão? Ah, eu vou deixar ele ficar lá. O produtor fala, não, olha, não tem problema, pode ficar lá na casa, eu não vou te cobrar nada, não. E aí, gente, o que pode acontecer depois? Se ele tiver só falado, não tem problema, vou ser super bonzinho com você, vou te ceder a casa que eu tenho na fazenda para você morar com a sua família. E não vou te cobrar nada, não, pode ficar lá. Ele fala isso, o trabalhador muda para lá, fica 5 anos lá, e aí, o que acontece? Além do uso campeão, vamos pensar aqui no trabalho rural, pensando nas questões trabalhistas. Sabe o que pode acontecer? Ele pode pedir aquela moradia como sendo de natureza salarial. Gente, ele pode fazer um pedido, isso acontece. Eu já vi processos assim. O trabalhador vai e pede aquele aluguel que ele não cobrava, que o produtor rural não cobrava do trabalhador, ele pede como sendo parte do salário. E aí ele pede todos os reflexos sobre um valor médio de aluguel. Então ele pede 13º, férias, FGTS, terço constitucional de férias, tudo sobre aquele valor médio de uma moradia, de um aluguel. Por quê, gente? Porque não foi feito da forma correta essa cessão. Então, além do uso capião, eu vejo muita gente falando, então vamos fazer um contrato de comodato com o trabalhador para evitar um risco de uso capião. Gente, vocês não sabem os valores que dão essa integração dessa moradia como natureza salarial. Dão valores muito altos. Então, a gente tem que olhar também para essa questão trabalhista que envolve uma cessão de moradia no agronegócio. Tem que ter muito cuidado com essa cessão. Qual que é a forma correta para fazer essa cessão de moradia? Você tem que ter, obrigatoriamente, está expresso também na lei, está lá no artigo 9, parágrafo 5º da Lei 5.889. Para ceder a moradia e não ter natureza salarial, você tem que ter um contrato escrito entre as partes, com testemunhas. Gente, a lei é expressa, testemunhas. Você precisa de, no mínimo, 2 pessoas assinando ali de testemunha aquele contrato. E, além disso, você tem que ter uma notificação obrigatória ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, informando daquela cessão. Informando, estou cedendo a moradia para os meus trabalhadores, para os meus colaboradores morar, sendo que não tem natureza salarial, conforme convencionado em contrato escrito entre as partes.
Gente, para que essa cessão não tenha natureza salarial, quando a gente fala de trabalho rural, você tem que seguir esse procedimento. Tem que estar autorizado em contrato, tem que ser assinado por testemunhas, 2 pessoas pelo menos assinando aquele contrato, e você tem que notificar o sindicato de trabalhador rural informando dessa cessão. Esse procedimento ele é obrigatório e específico ao trabalho rural, viu, gente? Mas tem que ter um contrato entre as partes constando essa cessão. É muito comum não ter. É muito comum, como vocês falaram. Ah, não, aqui eles nem cobram. Aqui eles deixam, o trabalhador mora lá só para a casa não ficar abandonada. E aí depois isso acaba virando um problema para um produtor rural. Então isso é um risco. Quando eu vejo que tem alguém morando na fazenda, o produtor fala, ah, eu deixo, olha, ele sempre morou aqui, eu não cobro nada dele. E o que acontece na prática, gente? Às vezes, quem trabalha na parte judicial também no trabalhista, sabe que isso que eu vou falar que acontece. O produtor cede, depois o funcionário entra na justiça contra ele e o produtor fala, não tem como eu cobrar o aluguel dele? Eu deixei lá ele esses anos todos, agora ele entrou na justiça contra mim, eu quero cobrar. Pede aí, então, pede no processo o aluguel daqueles anos todos que eu deixei de graça. Gente, eu posso fazer isso? Eu posso pedir esse aluguel retroativo? Não, não posso. Não foi convencionado entre as partes o desconto. Então, eu não posso fazer isso só porque um trabalhador entrou com a ação. Tem só que ser feito o procedimento correto, tanto para a cessão quanto para o desconto. Mas lembrando, se você vai descontar a moradia, eu preciso notificar o sindicato? Eu preciso de ter testemunhas? Não, eu só preciso ter a autorização da parte. Então, eu tenho que ter só a autorização daquele desconto, limitado a 20% do salário mínimo, para descontar, viu, gente?